A gente fala agora sobre política e recebe o mestre e doutor em ciência política, Tiago Valenciano. Tiago, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está vivendo um período de campanha eleitoral, os discursos eleitorais, os discursos políticos são muito recorrentes. Mas me diz uma coisa, os nossos eleitores entendem de fato a linguagem do político, a comunicação do político? Eu costumo dizer, Ronaldo, que o bom político é aquele que fala bem com qualquer tipo de eleitor. Independentemente do nível de intelectualidade que esse político tem, do tempo que ele tem de preparação para poder chegar e disputar uma eleição, o importante é que ele consiga se comunicar com o eleitor. E um pouco do que a gente vê, principalmente na teoria de escolha racional da ciência política, é que o eleitor é muito racional para a escolha do seu voto, apesar que a gente julga que o eleitor é burro, que ele não tem a capacidade de escolher o seu voto, que ele não tem a capacidade de compreender a política, ele escolhe racionalmente em relação àquele candidato que traz mais benefícios para ele, seja de imediato ou seja de médio ou longo prazo. E o que a gente vê é que o eleitorado ele tem uma dificuldade, na verdade, de compreender a mensagem que o político passa. Por quê? Porque às vezes o político tenta passar uma mensagem muito técnica, fala muito de casos concretos da administração pública e não se preocupa em falar o arroz com feijão, digamos assim. Ele não se preocupa em correr atrás e dizer para o eleitor, olha, com a minha gestão eu vou conseguir isso, isso e aquilo para você, eu vou conseguir mudar tal realidade para você. Então, há um desencontro entre o que alguns políticos falam e o que o eleitor tenta compreender depois no período eleitoral. Então, na verdade, para o eleitor é importante que sejam apresentados aspectos concretos. Sim, e como ele tende a escolher o seu voto racionalmente, ele tende a buscar aquilo que ele vai ter de mais benefício com um determinado político, um determinado projeto político, a ideia é que ele consiga visualizar aquilo que ele está tentando compreender. Até porque nós temos um eleitorado no Brasil que tende a ter uma pequena renda e uma pequena escolaridade. Então não adianta você tentar passar para o eleitor um projeto muito complexo, uma ideia muito difícil de ser compreendida, sendo que o eleitorado não está preparado para isso, sendo que o eleitorado ainda não discute política como deveria discutir no seu dia a dia. Apesar que ele faz suas escolhas de maneira racional, apesar que ele sabe quem ele está votando, ele ainda precisa amadurecer em relação àquilo que ele passa a política para as pessoas ou aquilo que ele compreende da política. Quando você fala de uma escolha racional, a gente não pode entender que essa escolha racional é uma escolha analítica, né? No sentido de observar todos os aspectos ali que envolvem o passado do político. Me parece que essa escolha racional, pelo que eu entendi, tem muito a ver com qual a avaliação que o eleitor faz do político no sentido de benefícios que ele pode trazer para a sua comunidade, sem, quem sabe, fazer uma investigação na vida do político, por exemplo. É mais ou menos nessa linha? Sim, Ronaldo, e o interessante é dizer que a avaliação que o eleitor faz do político é uma avaliação de momento. É como se fosse uma grande pesquisa eleitoral que o eleitor vai chegar no dia da eleição e vai escolher quem que ele votou ou quem ele indicou naquelas pesquisas anteriores. Normalmente a gente vê que o eleitor ele escolhe o político a partir do momento, a partir daquela campanha, daquele período, e 40, 50, 60 dias depois da eleição ele nem sabe mais em quem votou. Ontem eu participei de uma mesa com alguns especialistas da área, inclusive com o professor Reginaldo, que esteve comigo lá na banca de defesa do mestrado, e ele apresentou dados em relação a isso para a gente, né, de que o eleitorado já acaba esquecendo em quem ele votou na eleição em questão de meses ali depois. Então, a campanha realmente ela é um hiato, né? Eu confio muito nessa explicação de que a campanha é um momento único, exclusivo das eleições e que o eleitor vai fazer suas escolhas baseado em aquilo que foi vendido para ele na época da campanha. Então, consequentemente, ele tende a escolher um projeto político que vai trazer benefícios para ele, às vezes em relação a 1 ano, 2 no máximo, e ele não pensa ao longo dos 4 anos, que é muito tempo para poder fazer alguma diferença em relação aos municípios, por exemplo. Bom, tendo em vista esse aspecto, então cabe aos candidatos ter essa percepção de tentar, digamos, oferecer ao eleitor uma realidade mais próxima daquilo que o eleitor de fato sente, daquilo que o eleitor de fato consegue notar no seu dia a dia. Então, quando o candidato, por exemplo, a prefeito, a prefeita, diz vou resolver o problema do posto de saúde X,
fazendo tal coisa, isso para o eleitor é muito mais claro do que, às vezes, uma dimensão sobre questões macro da saúde pública, por exemplo. Sim, Ronaldo, a gente trata desse ponto, no caso, em relação a dois aspectos, praticidade e complexidade. Não adianta querer ser complexo para um assunto que já é complexo das pessoas compreenderem. A política, eu venho defendendo essa teoria faz um tempo já, que a política precisa ser mais explicada e mais propagandeada para as pessoas. Portanto, se as pessoas têm a noção de que a política é muito complexa, que ela é difícil de ser compreendida, que ela tem vários aspectos, várias nuances, o importante para o eleitor é a praticidade, é conseguir compreender que saindo do ponto A ele vai chegar no ponto B com a maior facilidade possível. Ou seja, se ele tem um problema específico em relação a um posto de saúde ou uma escola, tal candidato tem que dizer que ele vai resolver esse problema, não que ele vai ficar dando voltas ou tentando explicar o orçamento público para a maioria do eleitorado que nunca acessou o site da prefeitura para conseguir compreender o que é o orçamento público ou participou de algum tipo de discussão. Então a gente precisa ir amadurecendo essa prática democrática, essa prática eleitoral aos poucos, para daí, quem sabe no futuro não muito distante, a gente consiga ter essa compreensão do que a política pode nos oferecer numa dimensão mais complexa e menos prática do dia a dia. Só para a gente concluir, Tiago, você apontou que há uma dificuldade, às vezes, em entender a linguagem do político, mas o eleitor, até por você ter dito que ele consegue fazer uma escolha racional, ou seja, com base naqueles dados imediatos, o eleitor identifica quando as propostas são muito incoerentes? Identifica, né? A gente falou isso agora, o eleitor pode parecer que a população em geral é alienada, não gosta de política, não participa de política, que é o que mais ou menos nos mostra, né, nos demonstra, mas o eleitor não é burro, né, ele não é bobo, né, ele não é fácil de ser mais tapeado. Né? Hoje em dia, não só o adversário tem várias possibilidades para poder falar e desconstruir o argumento falacioso de um candidato, como o próprio eleitor pode buscar essas informações em qualquer mecanismo de pesquisa na internet. Então ele sabe que aquela proposta não soa bem para ele. Ele vê que uma proposta muito absurda pode custar caro depois. Então ele também tem, apesar de não ter essa participação, de ser racional no momento, ele consegue também compreender que 2 mais 2 não vão ser 5 com uma rapidez tão grande. Né? Ele consegue ter essa facilidade, sim. Tiago, valeu pela conversa. Até semana que vem. Obrigado, Ronaldo, e semana que vem a gente está de volta. Esse Tiago Valenciano conversou com a gente um pouco mais dentro da coluna política, falando hoje sobre a linguagem utilizada pelo político. E uma ótima dica para você que é político e que acompanha o Ponto Com News e está em plena campanha eleitoral. Então procure apresentar, quem sabe, orientações mais práticas, né, umas falas mais simples, que o eleitor consiga entender e sempre apresentando resultados mais práticos.